Olá, galera que acompanha o nosso canal Tapioca com Poesia. Eu sou o professor João Filho e hoje nós começamos uma playlist especial intitulada Conversando sobre a Literatura Brasileira. E a partir dessas conversas, já lanço para vocês uma pergunta. Vocês sabiam que a literatura brasileira oscila entre Apolo e Dionísio? Como, professor? Apolo, deus grego associado à razão, ao intelecto. Dionísio, o deus grego associado à emoção, à paixão, à subjetividade. E nós, acompanhando a periodização, a timeline, a linha do tempo da literatura brasileira, conseguimos observar de forma bem simples e didática uma alternância, um pêndulo. Uma escola apolínea precede sempre uma escola dionisíaca, que precede uma apolínea, e Apolo e Dionísio vão se alternando. Vamos ver como? Faça comigo aqui, observe na nossa lousa, uma pequena reta, não é? Em que você vai dividir em 11 pontos. Vem comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Vamos lá, observando aqui a linha do tempo da literatura brasileira, das origens até os dias atuais. Aqui nós temos o ano de 1500, descobrimento do Brasil, a nossa certidão de nascimento, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Aqui nós temos o ano de 1601, publicação do poema Prosopopeia de Bento Teixeira, marco introdutório do Barroco. E aqui, João Filho, de 1500 a 1601, o que é que nós temos? Nós temos o quinhentismo, que por sua vez subdivide-se em literatura de informação e literatura de catequese. Aqui nós temos 1768, com a publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, o surgimento do arcadismo. Aqui nós temos o ano de 1808, a chegada da corte portuguesa ao Brasil, que marca o chamado fim da era colonial da literatura brasileira. Aqui nós temos uma transição para a chamada era nacional da literatura brasileira. E aqui nós temos o pré-romantismo, temos o ano de 1836, em que se publica a primeira obra romântica brasileira, intitulada Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. E aí nós começamos o romantismo. Aqui, em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e O Mulato, de Aloysio de Azevedo, são as duas obras que introduzem, respectivamente, o realismo e o naturalismo nas letras brasileiras. Lembrando que, além do realismo, naturalismo, nós temos também, neste mesmo período, concomitantemente, o parnasianismo. Ok? E aí nós temos o ano de 1893, em que Cruz e Souza publica duas obras, Missal em prosa e Broquéis em poesia, e essas duas obras introduzem o simbolismo. Ok? E aqui nós temos o ano de 1902, com a publicação de Canaã de Graça Aranha e Os Sertões de Euclides da Cunha, os marcos introdutórios do pré-modernismo. E aqui, como aqui, nós temos dois momentos de transição. A transição do período colonial para o período nacional e aqui a transição do simbolismo para o modernismo. Temos aqui, portanto, o chamado modernismo, né, que começa em 1902, com o pré-modernismo, vem 1922, com a Semana de Arte Moderna, a chamada primeira fase do modernismo brasileiro. O modernismo brasileiro, fase 1. Em 1930, com a poesia de 30 e o regionalismo de 30, nós temos o modernismo fase 2.
E aqui em 1945, o marco introdutório do fim da Era Moderna, por si, para o começo do pós-modernismo, a chamada geração de 45, né, com Clarice Lispector, João Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. E a partir da geração de 45, ou do modernismo fase 3, nós temos as vanguardas poéticas de 1950 com o concretismo, nós temos a poesia social dos anos 60, a poesia marginal dos anos 70 e dos anos 80 para cá, chamada literatura contemporânea. Se nós observarmos, veja o seguinte, não é? O simbolismo é uma escola literária de natureza dionisíaca. Por quê? Porque é uma escola literária em que predomina a emoção. E ela vem depois do realismo, naturalismo, parnasianismo, que pode ser considerada uma escola apolínea, porque valoriza a razão. Que vem depois do romantismo, que valoriza a emoção, portanto dionisíaco, que vem depois do arcadismo, chamado de neoclassicismo, porque é uma escola apolínea, valoriza a razão, que vem depois do barroco, que é uma escola dionisíaca, que valoriza a emoção, que vem depois do quinhentismo, aqui para nós brasileiros, e lá na Europa o classicismo, que também é uma escola de origem apolínea. Observe, quinhentismo no Brasil, classicismo na Europa, apolíneo. O arcadismo, neoclassicismo, o parnasianismo, neoclassicismo. Portanto, o que é que aproxima o parnasianismo do arcadismo, do quinhentismo brasileiro e classicismo na Europa? São três escolas em que há valorização da razão. E elas vão se alternando com as chamadas escolas dionisíacas, né? O barroco tem muita semelhança com o romantismo, que por sua vez tem muita semelhança com o simbolismo. Então observe que depois de uma escola que valoriza a emoção, vem sempre uma que valoriza a razão, e nós temos aí o famoso pêndulo, Apolo, Dionísio. Obviamente, todas as escolas literárias têm razão e emoção. Há uma mistura, né, da sentimentalidade com a intelectualidade. Mas observe que em determinados momentos, um predomina sobre o outro. A emoção predomina sobre a razão nas escolas dionisíacas, barroco, romantismo e simbolismo, e a razão predomina nas escolas apolíneas, como realismo, naturalismo, parnasianismo, arcadismo e quinhentismo brasileiro, concomitantemente ao classicismo europeu. E o que é que isso nos permite observar? Que a humanidade ela caminha como uma onda. A humanidade evolui de modo cíclico. Quando surge uma escola literária que nega a escola anterior, ela acaba reproduzindo certas características daquela que está mais distante. E assim caminha a humanidade, oscilando entre períodos de razão e períodos de emoção, oscilando entre Apolo e Dionísio. Mas você vai me perguntar agora, professor João Filho, e o modernismo, com todas as suas fases e todas as suas etapas? Esse período que está aqui, né? O modernismo do pré ao pós, é apolíneo ou dionisíaco? Essa é uma pergunta que nós vamos responder, caro internauta, no nosso próximo vídeo da playlist Conversando sobre a Literatura Brasileira. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.